Evangelho de hoje, desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir deste santo evangelho de hoje, segundo São Marcos, Jesus dedica maior empenho à formação dos seus discípulos. Ele começa ali com uma pergunta, com uma pesquisa sobre a sua própria pessoa e fica satisfeito com a resposta dos discípulos pela boca de Pedro: "Tu és o Messias." Mas alguns ainda diziam, as pessoas estão falando que tu és João Batista, outros falam que tu és o Elias, outros ainda que é um dos profetas. Mas Pedro professou a fé: "Tu és o Messias." Jesus é o Messias, não um simples profeta. Então, por que ele recomenda que os discípulos não falassem com ninguém ainda a respeito disso, que ele era o Messias? Porque Jesus ainda tinha que ser erguido na cruz. Ele ainda tinha a sua missão de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Essa era a sua missão. As pessoas ainda não entendiam o que era o Messias. Não era um salvador daquele mundo. Ele não ia trazer a paz para aquele mundo, para este reino. Ele disse depois, meu reino não é deste mundo. Ele veio para nos trazer a salvação. Veio para nos mostrar o caminho da conversão e para realmente mostrar o caminho que nos leva ao reino dos céus. Os discípulos se mostram meio que inseguros no seguimento do Mestre, porque ainda não tinham entendido a sua verdadeira missão. E a começar por Pedro, que ele se revolta ali com o primeiro anúncio da paixão e da morte de Jesus. E a fé só começa de fato quando reconhecem não só o Cristo dos milagres, mas também o Cristo da cruz, do sofrimento e o Cristo da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não é mesmo? O que dá sentido à nossa fé, à nossa existência, é a ressurreição. Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou no 3º dia, e se nós seguirmos os seus passos, com a graça de Deus, também ressuscitaremos com Ele. É essa a nossa fé. Cristo não é o Messias que veio para consertar este mundo aqui. Ele não é rei deste mundo, mas veio para nos mostrar o caminho, que mediante todas as dificuldades, que mediante as cruzes, aos sofrimentos deste mundo, Ele mesmo disse: "Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga." Não vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho penoso, de dificuldades, mas Ele também estará conosco. Ele disse que não vai nos deixar sozinhos, que vai nos ajudar, vai aliviar o peso deste fardo, dessa nossa cruz diária.
E é esse o caminho da salvação. Nós temos que carregar a nossa cruz diariamente e saber que teremos este mesmo caminho de Jesus, que passou pela cruz, morte e ressurreição. Mas nós temos que ter fé, coragem para perseverar por este caminho. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho da salvação que nós temos que seguir. O caminho da cruz, das dificuldades que temos que enfrentar diariamente, mas enfrentamos com Jesus. E pela graça de Deus, seremos salvos. É a nossa fé. E é Ele o caminho, a verdade e a vida. Ele que temos que seguir os seus passos diariamente. E temos que nos converter diariamente, ir nos moldando diariamente, para que possamos ser verdadeiros discípulos do Mestre Cristo Jesus.